Damos início ao programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal, para discutir o poder público, privado, acadêmico, cultural, esportivo, universitário, através daqueles que detêm o poder. E hoje eu terei como convidada especial do nosso programa uma deputada que eu tenho profunda admiração pela coragem que ela tem demonstrado desde estar no seu segundo mandato, desde que eleita para o primeiro mandato, que é Cristina Tonieto. E vamos discutir por um tema muito sensível para o nosso canal de televisão, que é a Rede Vida, a Rede da Família, que é a questão do aborto. Nós vamos discutir a entrada do Supremo Tribunal Federal a assumir o papel de legislador, deixando o Congresso de lado, e colocando em discussão se pode ou não aceitar, através de uma DPF, de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, se pode se admitir o aborto até o terceiro mês, sem punição, o que seria reescrever o Código Penal, não através do poder legislativo eleito pelo povo, mas através do Supremo eleito por um homem só. E é dentro desse aspecto que nós vamos discutir com a deputada Cristonieto esse afastamento do poder legislativo. Tem diversos projetos para regular a descriminalização do aborto e os deputados até agora não afastaram esse projeto, não decidiram sobre esse projeto, afastando esse projeto porque estão sintonizados com o povo, sentem qual é a vontade do povo e por isso decidem de acordo com a vontade do povo. E o Supremo Tribunal Federal, eleito por um homem só, sempre é bom lembrar isso, a essa altura pretende legislar no lugar do Poder Legislativo. Nada melhor do que uma deputada que conhece muito bem o assunto, tem discutido essa matéria da descriminalização do aborto, não só na Câmara dos Deputados, mas em palestras, em congressos, em sites. Vamos discutir com ela qual é o seu ponto de vista e como é que ela vê essa interferência normativa dentro do Poder Legislativo. Queridíssima deputada Cristonieto, vou chamá-la de Cris, poderia ser até minha neta, de tal maneira que tal é a alegria e, ao mesmo tempo, o carinho que tenho pela minha caríssima deputada. Como é que você vê essa questão da interferência legislativa do Supremo numa competência que a Constituição diz que é exclusivamente do Congresso Nacional? Bem, primeiro quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com o senhor, juntamente com os caros telespectadores da Rede Vida. É uma honra poder participar desse programa, inclusive porque também a admiração é recíproca. Aprendo muito com o senhor, com os seus grandes ensinamentos acerca dessa temática tão importante, inclusive, que é a defesa da vida. O senhor que é um respeitável jurista e, sem dúvida, é amado por todos, né? Então, eu queria apenas dar essa pequena introdução, porque esse tema da defesa da vida, da pauta da vida, ele me é muito caro também. Eu costumo dizer que a defesa da vida é a minha causa de vida. Então, defender a vida é a nossa obrigação moral. Então, muito antes de ser parlamentar, eu já estava nessas trincheiras, juntamente dentro do movimento pró-vida, com o objetivo de defender a vida dos nascituros, de defender a vida dos bebezinhos inocentes que estão ali no ventre das suas mães. Então, realmente é uma luta árdua que nós temos e buscamos há muitos anos, há muito tempo. Então, muito antes de ser parlamentar. Eu estou no meu segundo mandato e, desde então, a gente costuma perceber e não só ver as proposições que, obviamente, precisam ser protocoladas da nossa parte. A gente já protocolou várias proposições em defesa da vida, só que a gente também percebe o que a gente chama de ativismo judicial, que é essa interferência, essa intervenção indevida, né, do próprio Poder Judiciário, e aí, notadamente falando, agora eu vou me restringir ao Supremo Tribunal, porque, infelizmente, quem tem se arvorado de invadir
a nossa esfera parlamentar, ou seja, a competência que é exclusiva do Congresso Nacional. E aqui eu queria chamar a atenção, doutor Ibis, porque não raras vezes esse ativismo ele tem, de fato, servido até mesmo o que a gente chama de cultura da morte. A gente percebeu, né, ao longo desses anos, diversas ações que tramitam e tramitaram ao longo desses anos na Suprema Corte. A gente viu, por exemplo, a questão, inclusive, que o senhor fez parte, salvo engano, como amicus curiae, né, o senhor esteve habilitado, me corrija se eu estiver errada, por favor, a questão dos embriões, também as células-tronco, na verdade, né? Da mesma forma, nós vimos a ADI 5581, que, com a graça de Deus, foi sepultada até por uma ilegitimidade ativa. Inclusive, foi discutida essa ação e foi por ilegitimidade ativa. Ela foi sepultada no âmbito ali da Suprema Corte, uma ação que buscava a descriminalização do aborto no caso de microcefalia. Nós tivemos antes disso, salvo engano, em 2012, a DPF 54, que foi, acho que, um grande primeiro episódio, por assim dizer, de interferência indevida no espaço parlamentar, nas atribuições do poder legislativo, até porque ali o próprio STF, ele de fato invadiu a nossa competência porque ele figurou um papel legiferante, ou seja, ele invadiu a nossa esfera de competência, algo que a nossa Constituição, no artigo 49, já deixa claro. A Constituição, no artigo 49, ela deixa claro que é competência exclusiva do Congresso Nacional, e aí vem lá no seu inciso 11, que é a preservação da nossa competência. Então, a competência legislativa é do Parlamento. Não cabe ao Supremo legislar nem no nosso lugar e nem contra nós, ou melhor, contra a maioria da população brasileira. E a maioria da população brasileira é majoritariamente contra o aborto. Então, será que o STF, aí é o ponto que eu sempre trago para debate, para discussão, será que pode o STF decidir, tomar, vamos dizer assim, desculpa a expressão, numa canetada, ou seja, decidir contra aquilo que já definiu o parlamento? Porque o parlamento, ao longo desses anos todos, de fato, tem discutido a temática por meio de audiências públicas, por meio, por exemplo, de proposições que são colocadas, são deliberadas, são colocadas seja no plenário, seja nas comissões, mas ao longo de todos esses anos, esse tema do aborto, ele foi discutido. Então, o tema do aborto está sendo discutido desde ali, salvo engano, diante da década de 90, tanto que na década de 90 teve o primeiro projeto de lei, que é o 1135, né? Esse 1135, ele buscou a descriminalização do aborto. Inclusive o senhor, juntamente com o doutor Paulo Leão, e assim, eu estava nascendo em 91, mas eu acompanhei posteriormente, né, as discussões acerca do tema, estudei acerca do assunto, por isso que eu estou falando aqui, mas eu sei que o senhor, bem como o doutor Paulo Leão, foram os grandes heróis em favor da vida que estiveram lá para ajudar a dar, não só, né, com o conteúdo jurídico que os senhores têm, mas também a pavimentar esse caminho em favor da vida. Por quê? Porque através desse conhecimento, de todo aquele arcabouço teórico jurídico que os senhores também demonstraram, até mesmo para os parlamentares, com a graça de Deus, o projeto ele foi sepultado no parlamento. Então, o assunto ele sempre esteve em voga, ele sempre esteve sendo discutido, a pauta do aborto. Sejam projetos, por exemplo, buscando a descriminalização, sejam projetos buscando, né, até mesmo enrijecer, recrudescer as leis penais, sobretudo essa questão, né, de quem faz o aborto, porque o aborto é um crime no Brasil. Então, ao longo de todo esse tempo, nós tivemos sim um parlamento atuante para, de fato, discutir e debater a pauta do aborto. E é o que eu sempre falo, o Congresso Nacional é um ambiente propício para o tipo de debate, até porque ali é a expressão da democracia. Nós representamos democraticamente o povo, nós fomos eleitos pelo povo, né? Então, assim, se a gente, de fato, representa o povo nessa vontade popular, que é majoritariamente contra o aborto, tem até mesmo, o senhor melhor do que ninguém, dá aula disso, inclusive, né? Sabe muito bem o que reza a Constituição, no seu artigo 1º, parágrafo único ali da soberania popular, o princípio da soberania popular. Será que pode, por exemplo, um ministro não eleito, ou seja, ele foi indicado, mas ele não foi eleito democraticamente, será que ele pode decidir ou definir algo contra o princípio da soberania popular? É o que eu pergunto sempre, porque mesmo eles que são ou deveriam ser os guardiões da Constituição, eles devem observância à própria Constituição. Eles não podem fazer algo que a Constituição não manda. E a Constituição ela é muito clara no que tange a inviolabilidade do direito à vida. Não se coloca ali qualquer ressalva, qualquer exceção. O artigo 5º trata como cláusula pétrea. Então, nem por emenda
nem se eu quisesse ou alguém, enfim, quisesse, enfim, propor uma PEC para tentar modificar aquelas cláusulas, não poderiam. Por quê? Porque é cláusula pétrea. Então, segundo o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, essa cláusula pétrea é impassível até mesmo de modificação via emenda. Então, por que essas tentativas de, muitas vezes, por malabarismos hermenêuticos, tentativas de interpretações extensivas que muitas vezes eles buscam, mutação constitucional, uma mudança informal da nossa Constituição, né? Ou então até mesmo o tal do princípio da abstrativização do controle difuso. Enfim, a gente vê diversas formas que tentam encontrar para manipular, até mesmo semanticamente, o conteúdo, né? Certas palavras da Constituição que eles tentam conferir outro tipo de significado, ou então alargar determinados conceitos. Então, eu sempre trago isso à lume aqui, trago isso ao debate, justamente porque a gente tem percebido que o parlamento ele tem sido atuante nessa pauta. Ele não tem ficado em mora, pelo contrário, não existe mora legislativa, não existe omissão do parlamento nessa pauta, não existe. Então, por que esse afã todo de tentar descriminalizar por uma via transversa? Provocando, né, por meio do ativismo judicial. E aí, aquele pergunte, para te devolver a palavra, doutor Ivo, o senhor perguntou a minha opinião. Então, a minha opinião a esse respeito é que o parlamento, ele em nenhum momento ele esteve em mora ou então foi omisso com relação a esta pauta do aborto, porque ele sempre esteve sendo discutido, como falamos há pouco. Então, será que pode um ministro não eleito, de fato, decidir algo que a própria Constituição não diz, porque a Constituição em nenhum momento fala de direito ao aborto, a Constituição fala de direito à vida, inviolabilidade de direito à vida. Então, é uma cláusula pétrea. Se é uma cláusula pétrea, será que pode ser abolida? Se nem por PEC poderia, será que por um viés interpretativo, uma tentativa de subversão do próprio texto constitucional, será que isso pode ser abolido? Podem alargar, né, mesmo esses princípios? Então, é uma coisa que eu sempre questiono, doutor Ives, com toda humildade aqui falando, eu não falo nem como parlamentar, eu falo até como cidadã, porque eu, um dia antes de ser parlamentar, eu votava também nos determinados candidatos, etc. Então, eu queria que eles me representassem ali, né, em determinadas pautas, até para fazer valer essa soberania popular, né? Conversando e encantado com minha caríssima deputada Cristoneto, e falando sobre o aborto, sobre um dos temas mais importantes hoje que se discute. Se discute o direito à vida, e a nossa posição dela e minha é de que não pode ser relativizado. O homicídio uterino, aqueles que não têm qualquer forma de defesa, que dependem da sua mãe, ou daqueles que devem cuidar, não terem a defesa, poderem ser simplesmente eliminados, trucidados. Fiz uma vez aí, na época que havia a edição em papel do Jornal do Brasil, um artigo chamado O Homicídio Uterino, como uma forma de violência ao ser. Devemos ter uma curadora. Não temos uma curadoria de monados, porque não ter uma curadoria de nascituro. E estamos discutindo essa matéria. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. São comentários que eu fiz sobre o livro Caminho, de São José Maria Escrivá, os 97 pontos, comentei os 97 pontos, 999 pontos, com uma reflexão diária. E quero ver se você vai gostar do livro. Mas, Cris, continuando no tema, é interessante o seguinte: em 1973, Estados Unidos, no caso de Roe versus Wade, eles tomaram aquela decisão que era possível fazer o aborto. E, recentemente, os jornais atacaram, mas a Constituição Americana, a Suprema Corte Americana, ela decidiu que essa matéria não é constitucional. Essa matéria não tem que ser definida, discutida lá. E é interessante que, quando o Estado do Mississippi provocou, procurando mostrar que tinha que ser mudada a jurisprudência, que não se poderia submeter à Suprema Corte um direito tão fundamental como é o direito à vida, nós entramos 141 juristas
do mundo inteiro, de 5 continentes, 30 dos quais ex-ministros de cortes superiores, magistrados de cortes superiores de diversos países, procurando mostrar que o Estado do Mississippi tinha razão. O argumento principal da nossa petição, Cris, foi o seguinte: diversas constituições do mundo têm como princípio intocável, cláusula pétrea, a garantia da vida desde a concepção. O nascituro é garantido desde a concepção. E mostramos que nenhuma constituição do mundo tem como direito fundamental o direito da mulher fazer aborto. Então, mostramos, se nenhuma Constituição apresenta, e a Constituição americana, que é uma Constituição de 7 artigos, também não, essa não era matéria para ser discutida na Suprema Corte, e cada Estado poderia, de acordo com o seu ambiente, com os seus deputados, com a cultura do seu povo. A Federação Americana é autêntica, ela nasceu de baixo para cima, 13 colônias se transformaram em 13 estados, eles teriam o direito. E nós fomos admitidos, em primeiro lugar, o que era raríssimo, quer dizer, pessoas de fora serem admitidas para discutir uma questão dessa relevância na Suprema Corte americana, e aceitaram o argumento, ao ponto do Estado do Mississippi ter ganho o poder, então, cada Estado deliberar se aceita ou não o aborto, já que nos Estados Unidos, Código Civil e Código Penal é legislação de cada Estado. Cada Estado tem a sua própria legislação, não é como o Brasil, tem um Código Civil, um Código Penal nacional. Vale dizer, nos Estados Unidos, em que sempre se alegou que esse era o grande caso, houve já uma mudança de jurisprudência adequada a partir da realidade mundial. Embora alguns países tenham adeitado o aborto, a verdade, eles têm adotado, sem, entretanto, haver constituições declarando isso, numa corrente própria de sistemas parlamentares de governo, que é da jurisprudência constitucional, pela qual o Supremo poderia, as Supremas Cortes, as Cortes Constitucionais invadirem a competência, legislando até através de princípios gerais. Mas no Brasil isso não existe. Nós não somos parlamentaristas, somos um país presidencialista, e nesse há uma nítida separação de poderes. E o Congresso Nacional tem o direito de definir. Eu mesmo participei, só você disse que nasceu em 91, não é, Cris? Pois bem, eu participei de audiências na época de 80, 90, sobre o aborto, com Jatene, entende, audiências públicas colocadas por Hélio Bicuda, etc., sobre o aborto. E se não decide, não é porque o Congresso não quer decidir, o Congresso realmente, porque o Congresso está afinado com o povo, é o representante do povo, e sente no povo o que o povo não quer. E é isso que vocês têm feito. Então, eu gostaria que você, nesse final do nosso programa, me dissesse como vocês veriam, dentro do Congresso Nacional, se o Supremo vier a discutir o poder deles legislarem sobre matéria que vocês estão discutindo e não querem girar, porque sabem como o povo pensa, qual seria a reação eventual do Congresso? Bem, essa usurpação de competência ela não tem sido rara, infelizmente, né? A gente comentou no momento anterior, exatamente, às vezes, algumas das ações, no caso, nós percebemos essa usurpação de competência, a ADI 5581, inclusive aquela dos embriões, dos células-tronco, né, da qual o senhor participou ativamente também, inclusive com toda a sua bagagem jurídica, pôde estar presente e representar, inclusive ser habilitado com o nome escuro para poder tentar modificar e mudar um pouco também, talvez, né, a própria concepção de alguns ministros, porque, na minha humilde opinião, quem sou eu, data máxima vênia, né, tinha alguns equívocos. Mas, enfim, sobre essa matéria, o que eu preciso dizer aos nossos telespectadores? Bem, a nossa Constituição ela é muito clara, por exemplo, na competência exclusiva do Congresso Nacional, que mesmo quando existe uma exorbitância
de, por exemplo, o poder regulamentar ou então atribuição normativa de um poder em face de outro. O parlamento, ele pode e deve, na minha opinião, revogar, ou seja, sustar, né, por meio de decreto legislativo, ou seja, projeto e decreto legislativo. Ele pode e deve sustar efeitos de matérias que foram decididas por outro poder e que, no caso ali, houve essa exorbitância. Então, quando a gente perceber a exorbitância de um poder em face do outro, ainda mais quando a competência é privativa, ou melhor, exclusiva do parlamento, então o parlamento ele tem o poder, ele tem essa competência de sustar os efeitos via decreto legislativo, via, no caso, projeto de decreto legislativo. Então, até mesmo para clarificar, vamos usar essa expressão, né, o texto constitucional que está disposto ali no artigo 49, inciso 5º, eu fiz até uma PEC, que é a PEC 93, ainda está em tramitação perante a CCJ, na verdade, ainda para buscar a admissibilidade dessa PEC, para posteriormente ser debatido o mérito na comissão especial. Mas por que estou citando essa PEC em especial? Porque, vejam, na nossa Constituição Federal, nesse inciso 5º do artigo 49, ele fala especificamente de poder executivo. Mas, se fala também, se fizermos uma junção, vamos dizer dessa forma, do inciso 5º com o 11, está claro que, se é pela preservação da competência do parlamento, que é legiferante, que é legislativa, então cabe também um PDL contra determinadas decisões judiciais, por que não? Mas, para evitar quaisquer dúvidas, eu cheguei a ser autora de uma PEC, que é exatamente essa PEC 93, para inserir o Poder Judiciário neste dispositivo constitucional. E, como disse, essa matéria está tramitando. Mas, independente da aprovação da minha PEC, eu ouso dizer que é plenamente possível nós manejarmos um PDL para assustar uma eventual usurpação de competência, como nesse caso. A questão que não quer calar, doutor Ives, eu preciso trazer aqui à baila, é se realmente vai ser, vamos dizer assim, executado. Se realmente a gente vai conseguir uma aprovação e se vão respeitar exatamente essa aprovação. Porque o que a gente tem visto ao longo do estado de coisas, né, que também estamos percebendo no nosso país, é uma verdadeira insegurança jurídica. Muitas vezes matérias que são decididas no parlamento e discutidas e até mesmo aprovadas são rediscutidas, entre aspas, na Suprema Corte. Aí há quem vai dizer, mas Cris, a Suprema Corte age mediante provocação. Verdade, são contramajoritários, sim. Age mediante provocação, sim, mas vejam, existe também um certo limite. Para que haja uma observância ao princípio da tripartição dos poderes, está contido ali no artigo, está muito bem explicitado, no artigo 2º da nossa Constituição, tem que haver, para que haja uma harmonia entre os poderes, e não haja turbação ou perturbação nessa harmonia, tem que haver o respeito, inclusive, às competências de cada um. Né? Então, é mais ou menos isso que eu tento demonstrar, inclusive no próprio parlamento, doutor Ives, porque há aqueles que não admitem um PDL para assustar determinadas decisões judiciais, que acham que não cabe, que é incabível. Né? Então, eu até gostaria também de devolver aqui humildemente esse questionamento para que o senhor pudesse também aqui abrilhantar, né? O seu conhecimento. Infelizmente é o fim do programa, mas eu queria, só respondendo a sua pergunta, durante a Constituinte eu propus ao Bernardo, ao Sinicente, que representava o Supremo, e ao Adir Porto, num jantar que estávamos os 4 em Brasília, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que é uma ação pela qual, se o Judiciário percebe omissão do Congresso, comunica ao Congresso, mas não faz a lei no lugar, e desse um prazo. E o Sidney foi contrário. Mas eles estavam absolutamente convencidos, os 3, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, representante do Supremo, ministro Cid Pence, e o relator da Constituição, Bernardo Cabral, e participei, enfim, uma certa intensa chamada por audiências públicas, etc., e ia comentar com esses volumes azuis que você vê lá atrás, são os meus comentários da Constituição, para discutir. E naquela ocasião estava muito claro que o Poder Judiciário não poderia invadir nunca, isso quer dizer, não é nossa função. E quando você diz, e com isso estamos terminando o programa, que na prática o Poder Judiciário, na verdade,
ele, quando invade a competência, o Congresso diz não posso agir. Quer dizer, se o Constituinte pôs a expressão zelar, quem tem que zelar não é o Poder Judiciário dizendo se invadiu ou não invadiu a competência. Quem tem que zelar é o poder que foi atingido. O que vale dizer, quem tem que zelar perante o Poder Judiciário e Executivo a invasão de competência é, pelo 49, inciso 11, indiscutivelmente o Poder Legislativo. Eu sempre disse que o inciso 5º é importante, mas não é necessário. A sua PEC é uma PEC de segurança. Diz que quem tem que zelar, nós podemos zelar, o decreto legislativo é da nossa competência, mas mesmo assim, agora, o que mais me preocupa, e realmente estamos com o tempo estourado, é o seguinte: o presidente diz, o Poder Judiciário é provocado. Normalmente é provocado por quem perde as votações. Então, passou a ser uma terceira instância. A oposição perde a votação, a oposição afinada por ter indicado uma grande parte dos ministros com os ministros da Suprema em matéria de vocação ideológica. Eu tenho respeito pelos ministros do Supremo, mas nós, evidentemente, tivemos ministros mais indicados pelo atual governo, que era a oposição no anterior, e vai para lá, e então a oposição perde a batalha no seu foro real, que é o Poder Legislativo, e recorre, e o Poder Judiciário devia fazer o que fazia o Moreira Alves, Oscar Corrêa, aqueles que tiveram a direção, ou pelo menos eram ministros da Suprema Corte. Isso não é matéria nossa, só decidimos depois, na matéria decidida, só como legislador negativo, jamais como legislador positivo. Então, a sensação que eu tenho é que o perfil da Suprema Corte, depois de 2003, nada obstante a qualidade dos atuais ministros, que eu respeito muito, admiro-os, inclusive, eles mudaram o perfil. E o Poder Judiciário, e um poder técnico, que é como os constituintes idealizaram o Poder Judiciário, um poder técnico, passou a ser mais um poder político, passando a ter uma atividade legislativa que, a meu ver, como você disse, gera insegurança jurídica. Felizmente, o tempo é tão nosso inimigo que não podemos continuar com o programa. Cris, de coração, você sabe quanto eu admiro, quanto eu tenho carinho pelo seu trabalho, não só eu, toda a minha família, minha filha, meu filho, sabem que são seus admiradores, entende? E confiamos muito. Eu, com 88 anos, já estou em fim, Deus vai me chamar a qualquer momento, mas a minha esperança é que o Brasil, tendo pessoas como você, é um país que pode dar certo. Bastam as pessoas pensarem como a minha queridíssima Cristoneira. Um grande abraço de coração. Amém, doutor Ives. Senhores telespectadores, espero no próximo domingo.